Fala galera, um excelente dia para todo mundo. Espero que estejam todos bem, todos tranquilos e calmos aí, estejam gostando da rotina de estudos na medida do possível, né? E a boa notícia é que hoje a gente acaba finalmente um conteúdo que se arrasta aí desde o começo do ano. Hoje é o dia que a gente chega nesse final dessa linha do tempo gigantesca e eu vou explicar. Tudo bem que eu já falei bastante, mas explicar por que que a gente chegou nisso tudo. Eu falava bastante, lembra? Tudo que a gente vai falar ao longo do ano tem a ver com esse comecinho aí. A gente encerra ele hoje então, que é o que tinha faltado para falar. Eu parei a última aula, o último vídeo aí, na parte de conceitos finais de globalização. Eu queria retomar um pouquinho alguns deles para a gente chegar na parte de consequências e aí encerrar tudo isso de uma vez. A ideia aqui, galera, é analisar a globalização de uma maneira crítica. Isso quer dizer nem concordar ou discordar com ela, mas analisar seus pontos positivos que tem e negativos que ela também tem. Tudo bem? Então entender todo esse processo de maneira bem consciente, bem crítica mesmo, independente de qualquer posicionamento, ou ideologia, etc. Mas a gente conseguir entender esse processo para que depois nas discussões futuras a gente consiga sempre ter em mente do que a gente está falando, de qual período é esse que a humanidade como um todo tem vivido, tudo bem? Como assim período? Período geopolítico, período socioeconômico, cultural, o que inclui aí, obviamente, o momento atual, beleza? Então, na aula passada, galera, eu terminei falando, né, de aldeia global. Então, essa é uma ideia, vamos dizer, a parte positiva, o lado bonito da globalização, né? Eu uso muito nessa discussão, eu vou até recomendar para vocês depois aí um vídeo de um geógrafo chamado Milton Santos, que ele fala bastante sobre a globalização. Ele fala que é a parte da globalização enquanto fábula. Ou seja, o que seria a aldeia global? Uma aldeia, tipo de indígenas, por exemplo, em que todo mundo se conecta, todo mundo conversa, tá todo mundo junto ali no mesmo espaço, né? Não é como uma metrópole, tá todo mundo próximo, só que em escala global. Então é como se o mundo inteiro tivesse num pequeno espaço. Porque a tecnologia, os transportes aproximaram todos. E isso é algo positivo? Com certeza. Isso facilita comércio, isso facilita trocas econômicas, isso facilita acesso a produtos, a produções culturais. Tem uma série de fatores positivos. Beleza, bacana. Então o termo aldeia global ele quer dizer essa integração, sem necessariamente tanto elogiar ou criticar na real, né? A questão é, se você enfatiza esse lado de integração, bacana, tudo bem. Mas a gente tem que lembrar sempre, ó, que eu coloquei aqui embaixo, é uma integração através do capital, que eu falei um pouquinho no finalzinho da aula passada. Então tem que ver como as pessoas se integram a essa globalização. Se é uma globalização que segue aqueles preceitos do capitalismo desde lá de 3, 4 séculos atrás, é uma globalização, é um sistema que ele vai se dar por meio do capital. Vai se dar por meio do lucro, da mais-valia, da desigualdade, tudo bem? E isso vai trazer uma série de consequências aí. Quais são essas consequências? É isso que a gente vai falar bastante hoje. Uma delas é um mundo movido pelo consumo. Então a gente viu que na década de 70, por exemplo, um dos motivos foi, e na de 29 também, na real, que um dos motivos da crise foi um problema de falta de mercado, né? De super acumulação, né? O que acumulou? Acumulou dinheiro, acumulou produto, faltava gente para comprar. Hoje em dia isso não pode mais acontecer. Então a ideia é sempre continuar consumindo mais e mais e mais e mais produtos que parecem ser um pouco diferentes, produtos que são diferentes, mas são da mesma empresa, produtos que se estragam muito rapidamente, que é o que a gente chama de obsolescência programada. Isso são signos do momento atual. Né? Isso gera uma série de questões como problema, por exemplo, os problemas ambientais, que a gente vai falar mais para frente aí. É um momento atual em que a especulação, lembra aquelas apostas, elas são supervalorizadas. Então, por exemplo, o momento da Bolsa de Valores atualmente mundial, graças a essa questão do Covid-19, é um momento em que as ações estão em queda, então muita gente com certeza está aproveitando para comprar ações, já esperando que elas vão valorizar no futuro. Tudo bem, é uma questão de mecanismos de mercado. A questão é que é um dinheiro que ele não é real. Né? Então, aqueles processos que a gente viu na primeira, na segunda, na terceira fase do capitalismo, eles se intensificam, eles se multiplicam nesse momento atual. E a gente tem crises, como é o caso da crise de 2008, desculpa, nos Estados Unidos. Também é uma crise iniciada no centro da economia mundial, capitalista, né, mundial, que é os Estados Unidos, e como as outras, também se espalhou para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. De maneira bem rápida, o que aconteceu com essa crise?
Os Estados Unidos ele vinha num momento de crescimento econômico anteriormente, e a partir daí os bancos acharam interessante dar empréstimos para algumas pessoas que não pagavam tanto seus empréstimos. Eles chamam isso de classe subprime. Essa classe subprime começou então a contrair muitas dívidas. Para quê? Para adquirir casas. Isso gerou o quê? Uma supervalorização imobiliária, ou seja, tem muita gente comprando casa, as casas começaram a valer mais, e aí as pessoas, sei lá, pegou uma dívida de US$ 100.000, por exemplo, para comprar uma casa. Tudo bem. Só que de repente essa casa dela não estava valendo mais 100 mil, estava valendo 500 mil. O que ela fez? Começou a vender a casa para pagar toda a dívida e ainda sobrar uma graninha. Gente, lei da oferta e da procura, né? Lei lá do livre mercado. Quando você tem muita gente vendendo um produto, o que o preço dele acontece? Cai. De repente a casa que valia começou valendo 100 mil, passou a valer 500, do nada está valendo 20. E a dívida da pessoa estava lá ainda. Essas pessoas pagaram suas dívidas. E aí o que aconteceu? Foi uma quebradeira geral de empresas imobiliárias, mas especialmente de banco dos Estados Unidos. Muitos só não quebraram porque o governo dos Estados Unidos veio a socorrer eles aí. Essa crise começa então num esquema que é meio complicado de entender. Mais pra frente eu posso explicar com mais calma, quem quiser. Mas é uma crise de uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, de uma especulação exagerada nos Estados Unidos, que leva a um problema no sistema de crédito, no sistema dos bancos, começa em um país e se espalha para o mundo inteiro. Tudo bem? Isso é uma coisa globalizada, é uma crise que foi globalizada. Então, de um lado, a gente tem um discurso bacana, o discurso de todos integrados na mesma lógica. Mas será que isso acontece mesmo? É uma pergunta que eu deixo aí a vocês. O quanto nós do interior de São Paulo, nos integramos de fato a essa lógica. Quanto que o Brasil se insere nessa globalização. Quanto que os países pobres, as populações pobres se inserem e os países ricos. O quanto que as empresas mandam nesse processo, tudo bem? Então deixa eu diminuir meu rostinho aqui, colocar ele aqui no meião. Então de um lado a gente tem realmente a integração pelas técnicas, pela logística, pelo transporte, pela comunicação, isso é bacana. Mas isso é feito com um fim, qual? O de dar lucro, tudo bem? Esse mapa aqui do canto da esquerda embaixo, ele mostra aí os países em 2007, 2008 que já sentiram a crise econômica. A gente observa então que foi uma crise que atingiu os Estados Unidos, Canadá, Japão, Rússia, União Europeia, ou seja, os principais centros econômicos. O Brasil, inicialmente, né, veio isso melhor depois, ele não sentiu os efeitos da crise, porque ele estava mais voltado ao mercado interno. Alguns anos depois isso veio atingir o Brasil e isso inclusive explica, é uma das razões que explica a nossa atual crise econômica, que é para um outro momento também. Então a gente observa que realmente foi uma crise de proporções globais. Então, se estamos em globalização, isso significa tratar tudo como global. Um problema ambiental, uma questão econômica, uma questão cultural e também, como a gente está vendo atualmente, uma questão de saúde. Ela se torna cada vez mais global. Não quer dizer que não tenham tido epidemias antigamente, não é isso. Tiveram muitas, a gente vê isso na aula de história. Mas a proporção que essa pandemia está tomando, em caso, não necessariamente em números de mortes ou número de contágio, necessariamente, mas em escala mundial a gente nunca tinha tido uma pandemia como essa. Ou seja, que literalmente afetou o mundo inteiro. Tudo bem? Isso é globalização. Então a gente vê problemas e consequências como a questão do lixo que é gerado por essa sociedade de consumo, por essa tecnologia desenfreada, que esse não está na sede da Google, não está no Vale do Silício, lá na Califórnia. Esse lixo muitas vezes é levado para países africanos, asiáticos, que viram verdadeiros lixões de tecnologia. Tudo bem? E como que a gente fala de um mundo integrado, como que a gente fala de uma lógica tão positiva e etc., de internet 5G e etc., sendo que a gente ainda tem 900 milhões de pessoas no mundo passando fome? Tudo bem? É essa a crítica que a gente deve se fazer. Significa necessariamente, então, Bruno, ser contrário à globalização? Talvez não, porque a globalização ela talvez é um movimento sem volta. Você pode pensar um novo futuro, tudo bem, mas não tem como voltar a esse processo. Tem como pensar uma outra maneira de globalização, e é isso que o Milton Santos vai falar, por uma outra globalização. Então não se trata necessariamente de, então vamos todo mundo se fechar, ninguém mais conversa com ninguém, acabou a internet, acabou o transporte. Não é necessariamente isso. É pensar uma nova maneira de integração. Uma integração que não seja necessariamente econômica, que não seja necessariamente através do capital, e sim seja através do social, do bem-estar da população, independente de quem faça ele, seja o poder público, o poder privado, ou os dois. Se quem execute isso sejam as grandes economias ou os países periféricos. Não, a questão não é necessariamente quem serão esses atores, mas isso precisa ser feito.
Por quê? Porque a gente chega nas consequências desse processo. A gente vê que esse mundo mais aproximado, ele é um mundo em que movimentos migratórios eles são cada vez mais fortes. A questão dos refugiados já existia anteriormente a globalização, com certeza, mas ela se intensifica não só porque o transporte está facilitado, mas porque os conflitos são globais. A intensificação de movimentos de aversão ao outro. Então, as questões de preconceito, de conservadorismo, elas já existiam antes, com certeza. Mas elas se intensificam à medida em que as pessoas têm mais contato, mesmo que seja virtual. Elas veem o diferente, elas veem o outro através da TV, através da internet, e muitas vezes essa manifestação é de ódio. Elas veem o outro que está no país delas, e essa manifestação muitas vezes é de ódio. Tudo bem? Então a questão da fronteira, eu coloquei ela grifada aí, ela é muito importante. Porque a fronteira não é só uma questão entre países. Ela pode ser uma fronteira cultural, ela pode ser uma fronteira política, ela pode ser uma fronteira ideológica e especialmente uma fronteira econômica. E isso tem sido muito relevante no mundo, sempre foi, mas ela é acentuada atualmente. A globalização, apesar do seu discurso de romper com as fronteiras, ela cada vez distancia mais as pessoas. Pessoas de religiões diferentes, de nacionalidades diferentes, de poderes aquisitivos diferentes, de ideologias diferentes, como a gente vê no nosso país atualmente. Isso cada vez mais separa, segrega. É o que o Milton Santos vai chamar de a globalização enquanto perversidade. Tudo bem? Então, apesar da sua propaganda de um processo inclusivo, a gente vê que cada vez mais ela afasta. Qual é o papel de um palestino refugiado na globalização? De um rebelde sírio, por exemplo? Qual é o papel de uma série de povos, dos povos da Oceania e do Pacífico, dentro desse processo globalizador? Tudo bem? Então, não se trata necessariamente de excluí-los ou de esquecê-los, ou de não pensar num processo que integre, e sim de que maneira eles serão integrados. Tudo bem? A gente observa no mundo como um todo e no nosso país também uma descrença, uma falência, uma perda de confiança nas instituições públicas, sejam elas empresas estatais, sejam elas os políticos, os órgãos como o Congresso, o Senado, a Justiça, e eu não me refiro apenas ao Brasil, isso é uma escala mundial. Há uma descrença da população com relação a instituições que já são antigas, porque o Estado atualmente ele não soube se reinventar de maneira a acompanhar esse processo. Vivemos no mundo quase como um todo estados neoliberais, estados que não atuam, como a gente falou na aula passada, para necessariamente o seu país, e sim para o interesse de empresas que muitas vezes são até de fora. Então eles não passam confiança mesmo. E isso independe de um partido A, B, C, D ou E, o momento atual, o momento antigo, ou Brasil, isso infelizmente é em escala mundial. A não ser, claro, países ditatoriais em que há uma repressão, em que não há liberdade de expressão, que não é o caso do Brasil, você tem essa... você não observa isso visivelmente, mas acontece também, tudo bem? Uma outra consequência muito importante é o chamado desemprego estrutural. Ele tem esse nome porque ele vem de uma estrutura. É a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Então, aquele trabalho que o ser humano antes fazia, hoje em dia ele é automático. Hoje em dia um robô, um computador faz por ele. Isso vai desde a agricultura, a indústria, a hoje em dia os serviços também. Tudo bem? Qual é o problema? Literalmente falta emprego no mundo inteiro. Quem controla a máquina vai ter um bom emprego, bacana, vai ganhar bem. Mas e todo o resto que perdeu seu emprego, e isso é em escala mundial também. Nós temos uma grande desigualdade, o número de bilionários e milionários no mundo e no Brasil ele cresce ano a ano, mas os números de pessoas refugiadas, pessoas sem acesso a saneamento básico, a água encanada, a serviços básicos como educação, saúde e alimentação, só crescem em um número exponencialmente muito maior, tudo bem? Uma última consequência desse processo é o que a gente chama de hegemonização cultural. Então, hoje eu acesso à internet, eu posso ter acesso a produções culturais do mundo inteiro. Legal, bacana. Mas será que eu vou mesmo? Será que eu não vou ver mesmo sempre aqueles mesmos tipos de cultura, aqueles mesmos tipos de processos que são reproduzidos mundo afora e que são feitos para dar lucro, são produtos também? Isso é um outro problema. Então, a discussão que eu queria deixar final para vocês, galera, é como pensar isso. E aí fica a dica para a semana que vem. Eu vou passar a dica de 2 vídeos para vocês, são meio longos, então assiste quem tiver tempo, assiste um pouquinho aí quem puder, para a gente pensar na discussão que vai ser ao vivo para a semana que vem. Essa discussão, ela vai se perguntar o que a gente entende desse processo, quais são essas consequências e como a gente pode pensar um novo futuro. Esse novo futuro, ele é para o mundo inteiro, ele não é para
para nossa cidade, não é para nosso estado, só para o nosso país, não é só para quem concorda, quem discorda de mim, é para todo mundo literalmente mesmo. Como a gente pode pensar num processo diferente, um processo mais inclusivo para todos? Ah, Bruno, talvez sempre existam as desigualdades. Talvez. Não sei dizer que se a gente realmente vai chegar num mundo em que todos sejam iguais de todas as maneiras. Talvez nunca cheguemos mesmo. Mas será que a gente não consegue pensar uma maneira de integração que seja menos perversa, que seja menos contraditória quanto a atual? É isso que eu gostaria que a gente pudesse pensar aí e refletir, independente de questões aí, quem pensa mais A ou B ou C ou D, beleza? Para encerrar alguns últimos casos, esse é o caso da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, que ela era a capital do automóvel. Foi aí que nasceu a indústria automotiva do mundo, né? Então fábricas como a Ford, a GM, a Chrysler surgiram aí. E a partir dos anos 70, quando começaram a surgir as transacionais, ou quando elas se espalharam pelo mundo, a fábrica da Ford não ficou mais aí, da GM. Ela está no Brasil, está no México, está na Índia. Consequentemente, essa cidade quebrou. Então, o próprio Estados Unidos sente muitas consequências dessa globalização. O centro da economia mundial também sente as consequências desse processo. Então, nós vemos aí no mundo a retomada de movimentos neonazistas, com o neonazismo em alguns países da Europa, por exemplo. Nós temos o Brexit, que vamos falar nas próximas semanas, que é a saída do Reino Unido. Ele demonstra o quanto que aquela União Europeia, aquele bloco integrado e tudo mais, não estava tão integrado assim. Esse bloco está falhando, tudo bem? Nós vimos a questão do desemprego estrutural, que eu comentei para vocês, a questão dos refugiados, são uma série de consequências desses processos. E especialmente a questão das fronteiras. Fronteiras que podem ser entre países, mas que são entre mundos diferentes. Fronteiras que podem ser um muro numa cidade, como é o caso dessa foto da direita da cidade de São Paulo, mas que o fator econômico faz com que sejam realmente também mundos diferentes aí. Quem mora na favela e quem mora no condomínio de luxo, mesmo sendo do mesmo país, da mesma cidade, às vezes da mesma religião, do mesmo time de futebol, às vezes da mesma forma de pensar, mesmo gosto musical, mas são de mundos totalmente diferentes. Porque o que o afasta é o dinheiro, tudo bem? Essa imagem da esquerda aí é a fronteira dos Estados Unidos e México, que é uma das mais vigiadas do mundo. Então, como que temos um mundo globalizado se temos diversas fronteiras aí fechadas e vigiadas, tudo bem? Entender também o momento atual como uma das consequências da globalização também. Então, a rápida disseminação do vírus, a disseminação que se deu especialmente pelo transporte aéreo, na maioria dos casos, que atingiu primeiramente, na maioria dos casos, as maiores economias mundiais, como o Japão, como a China, como a Europa e os Estados Unidos. Entender esse processo que tem muito a ver atualmente também. E repito, não é que não tivéssemos pandemias antigamente, mas a proporção mundial que ela tomou também é consequência desse momento atual. Então não se trata de necessariamente isolar atualmente, assim, claro, na quarentena, mas eu digo, em termos socioeconômicos e definitivos, não se trata necessariamente de romper com esse processo. É pensar uma nova maneira. E é aí que fica o desafio para vocês. Para os nossos estudos aí ao longo do ano, todas as consequências que a gente vai analisar, todos os fenômenos geográficos são consequências da globalização. Então, a urbanização, especialmente nos países subdesenvolvidos, como é o caso brasileiro, é uma consequência da globalização. A indústria atualmente é globalizada, o agronegócio, os problemas ambientais, sejam eles na escala global, com as mudanças climáticas, sejam na escala local, com as ilhas de calor, por exemplo, a questão da integração dos transportes e especialmente as relações de geopolítica, de disputa entre países, de cooperação ou não, de comércio entre eles, ela é muito importante nesse processo. Então, tudo que a gente vai estudar a partir de agora tem como contexto esse momento atual e a pergunta aí, o questionamento final fica como entender esse processo e como fazer esse processo algo diferente. Não necessariamente algo totalmente novo, mas algo que seja melhor, algo que seja menos contraditório, algo que seja mais inclusivo para todos. E por fim, eu deixo uma coisa que é um dos grandes exemplos da globalização atual, das contradições desse processo, que é a disputa comercial entre Estados Unidos e China, que foi vista muito nos últimos anos aí. O Trump é um presidente que foi eleito com um discurso até anti-globalização, justamente para evitar coisas como o caso de Detroit, por exemplo. Então ele fala que ele quer proteger o emprego do estadunidense, ele quer manter a empresa lá. Se ele consegue reverter esse processo, não é uma outra história, mas ele foi eleito também por causa desse discurso. E a disputa comercial entre Estados Unidos e China, em que um país nega-se a comprar produtos do outro ou sobretaxa o produto do outro, demonstra muito como, apesar do discurso de integração,
o buraco é muito mais embaixo, vivemos muito mais outros problemas. Tudo bem? Fica aí então o questionamento, como a gente pode pensar uma outra globalização. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Uma grande semana para todos, um abraço e é nóis!